Então, bom dia a todos os amigos que aqui se encontram. Eu resolvi trazer essa reflexão em torno do Cristo e nós. E foi com base numa palestra que eu ouvi, e eu resolvi, caramba, é isso aí, vamos refletir em torno do Cristo e nós. Então, para começar, nós trouxemos o Livro dos Espíritos, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Então, os Espíritos respondem: Jesus. É a resposta menorzinha, né, que nós encontramos no Livro dos Espíritos. E aí Kardec, no comentário dele, ele vem dizendo que é um tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, é um tipo de perfeição moral que nós temos que seguir, aspirar, conseguir, né, chegar nessa perfeição. Nos diz também que Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. É o perfeito modelo. Não tem nenhum erro, nenhum equívoco. É perfeito. A sua doutrina é a mais pura expressão da lei divina. Então, não tenhamos dúvidas da doutrina do Cristo. Ela é a perfeição, a expressão perfeita da doutrina, da lei de Deus, aliás. E aí nós vamos lá no dicionário, só para ficar mais claro para nós, o que o dicionário nos diz sobre modelo. Modelo é a representação em escala reduzida de objeto, obra de arquitetura, etc., a ser reproduzida em dimensões normais. Em artes plásticas, o desenho, o objeto ou pessoa em cuja reprodução estética trabalha o artista. Então, sempre essa busca, o modelo, é aquela busca, né, de reproduzir igualmente, em tamanho e dimensões normais. Sempre a busca, né, de conseguir atingir algo perfeito. E o modelo é um protótipo ou exemplo que se pretende reproduzir ou imitar nas ações morais, nas obras de gênio. O modelo é um exemplo que se deve seguir e imitar pela sua perfeição. Então, o Senhor Jesus é esse modelo que nós precisamos imitar pela sua perfeição. E como guia, guiar é um verbo, né? Guiar é acompanhar, mostrando o caminho ou servindo como Cicerone. Orientar é conduzir. Aí, como exemplo, o próprio dicionário diz: uma estrela guiou os reis magos. A estrela levou os reis magos aonde eles precisavam chegar. E segunda, também significa dar proteção, amparar, socorrer. Então, guiar também é amparar e socorrer. Então, nós temos tudo isso, toda essa descrição nós encontramos no nosso Mestre Jesus. E aí, eu ouvi uma palestra há pouco tempo do Jorge Eberhard. E ele enumera as 10 características que, para ele identificou no Cristo. E eu achei muito interessante essas características. Então, ele diz: a obediência, ele era obediente ao Pai. Perseverante, ele perseverava, ele ia até o final, ele não desistia diante das dificuldades que ele encontrava para levar a sua mensagem. Era solidário. Sabedoria, ele já tinha conquistado a sabedoria. Honrar a palavra, assumir os compromissos,
exemplo de renúncia e humildade, existência obscura, ele nunca pretendeu ser uma estrela, né? Estar na mídia da época, capacidade de ver a sua doutrina se corromper. Ele tinha já a visão de futuro e sabia que no futuro haveria essa mudança, essa vamos dizer, adaptação, o homem fazendo a adaptação da doutrina dele ao seu olhar. Então, ele sabia que isso ia acontecer. A paciência e conduta nos tempos atuais, acredita no futuro. Então, diante dessas características, eu fiquei pensando, algumas dessas características nós já temos um pouco desenvolvidas, talvez outras não. Então, em cima disso, nós trouxemos essa escada, sabe, Solange? Que eu gosto muito desse exemplo. Esse gráfico está no livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, na página 102. Então, Martins Peralva diz que em 1930, alguma coisa, ele estava numa reunião com Chico, e Emmanuel aparece e mostra para o Chico esse gráfico, e ele então, Chico, coloca no papel do gráfico. Então, Emmanuel fala aqui da evolução da humanidade. Ele diz, para baixo, nada sabemos, quer dizer, se ele não sabia, imagina nós. Né? Para baixo, nada sabemos. E aqui, esse primeiro degrau, é onde os espíritos, todos os seres, né? Ele coloca aqui, o instinto, a época de elaboração do instinto, que já também apaguei, excitação e da percepção. Então, neste patamar estão os minerais, as plantas. E aí, seguindo o próximo, é a época do desenvolvimento da inteligência, da animalidade, do pensamento, formando o pensamento contínuo. Os animais, os homens primitivos. No próximo, é a época da construção da razão, do raciocínio, da responsabilidade. E aqui estão colocados os seres humanos comuns. O próximo é o da humanidade, a construção do discernimento e da sublimação, que estão os seres humanos elevados. No próximo, a angelitude, que é amor, sabedoria, espíritos puros. Para cima, nada mais sabemos. Então, é interessante que nesse gráfico, esse patamar aqui, ele chama de estágio, em que nós, e todos os seres, levamos milênios, séculos e milênios neste patamar. Este gráfico aqui significa a evolução. Então, nós estamos aqui nesse aprendizado que leva milênios e nós passamos para o patamar seguinte, a evolução. E aqui a construção da inteligência, o pensamento contínuo, aqui são os homens primitivos. Eu acredito que a maioria da humanidade está nesse aqui, da razão, do raciocínio e da responsabilidade. Seres humanos comuns ainda. Mas a evolução está acontecendo e vamos passar para a humanidade, onde nós vamos sublimar sentimentos, trabalhar emoções, que são os seres humanos elevados. Nós estamos passando para esse patamar seguinte. Então, aqui é a marcha ascensional, transição de uma faixa para outra, faixa evolutiva. E aí,
nós estamos estudando o livro Libertação, aqui, né, Elcio? E lá, no início, no capítulo 2, o instrutor Rúbio, ele vai falando dos espíritos que constroem cidades, formam falanges, constroem cidades, e eles se agrupam por afinidades. E aí, um determinado trecho da palestra do Rúbio, ele diz assim: esses espíritos, né, essas falanges, atravessam séculos, assim, jungido um ao outro, presos a lamentáveis ilusões e propósitos sinistros, com extremas perturbações para si mesmo, já que a herança celestial se faz naturalmente vedada a todos aqueles que menosprezam em si próprio as sementes divinas. Há milhões de almas humanas que se afastaram, que não se afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10.000 anos. Morrem no corpo denso e renascem nele, qual acontece às árvores que brotam sempre profundamente arraigadas do solo. Então, são espíritos que nascem, desencarnam, renascem e voltam para o mesmo patamar. E aí, voltando, de repente estou aqui, nesse patamar, né? Eu não estou mais nesse primeiro, mas nesse aqui, há mais de 10.000 anos. Vai e volta, vai e volta. E aí, na questão 605 do Livro dos Espíritos, Kardec é uma pergunta grande, que Kardec começa assim: considerando todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, aí vai uma série de considerações e pergunta: o homem tem 2 almas? E eles respondem: não, o homem não tem 2 almas. O homem, porém, tem seus instintos, resultante da sensação peculiar aos homens. Dupla ao homem só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Então, o que nós podemos refletir é que nesses irmãos que estão presos ainda, que vêm e voltam, encarnam, desencarnam e voltam para o mesmo patamar, são aqueles que não vivem a natureza espiritual, estão tão próximos, tão presos à sua natureza animal, que eles não passam. E aí a gente vê essas árvores seculares, né? Aquelas raízes profundas ali, presas ao solo. Esses homens, fomos nós, no passado, que ficamos também. Eu creio que há tanto tempo, há mais de 2.000 anos, nós ouvimos as mensagens de Jesus e estamos aqui. Sinal que em algum momento da nossa vida nós paramos nesse patamar e agora nós estamos buscando essa natureza espiritual. Então, na medida que eu vou me descobrindo espírito, eu vou procurando trabalhar os meus sentimentos, as minhas emoções, eu vou sublimando-os. Se eu não me vejo como um ser espiritual, eu só valorizo as sensações. É esse sentimento que, ainda animalizado, aquele bateu, levou. Mas quando eu me vejo espírito, eu começo a despertar. Tem algo mais do que apenas comer, dormir, beber e fazer sexo. Tem que ter algo mais. Tudo isso que eu falei vai continuar. Comer, beber, dormir e fazer sexo vai continuar, mas com uma outra conotação. Com essa
essa natureza espiritual. Porque tudo em nós vai evoluindo, vai evoluindo. Ficamos presos muito tempo a essa nossa natureza. As sensações é algo forte. E se nós permitirmos, ela vai predominar em nós. Em algum momento a gente tem que dar o freio, que é difícil. Mas é isso que nós podemos deduzir. Então, aqueles irmãos que estão nessas falanges, nessas cidades espirituais do mal, é porque eles pararam nessa natureza de animal, ainda valorizando. E aí, Joana de Ângeles, de Valdo saiu até errado, no livro Filho de Deus, capítulo 10, o teu Cristo, ela diz: possuis recursos inimagináveis, que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos. Então, nós sabemos que todas essas características, todas as virtudes que o Cristo tem em plenitude, nós também temos. Mas temos em germe. Nós não temos ainda em plenitude. Alguns desses germes já estão mais evoluídos, outros menos, mas nós precisamos desenvolver esse germe. Dorinha é paciente? Não sou ainda. Eu tenho germe e ele está começando a se desenvolver, mas está em germe, né? Todos nós temos, todos, não tem exceção. E aí no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no capítulo 4, causas atuais das aflições. Então Kardec vem enumerando várias causas das nossas aflições. Quando ele fala que a maioria das nossas aflições são provocadas por causas atuais. Não é causa, como vulgarmente, isso é karma. Não. A grande maioria é causada por causas atuais. Tá? E aí a gente vai ver que nessas causas atuais existe a predominância da natureza animal. Aqui. São consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Caráter, aquele agressivo, belicoso, da forma de proceder. Eu ouvi uma história, uma amiga, 3 pessoas conversando, né? Nós estávamos conversando, e ela dizia assim: fulano fez uma compra, daquelas pessoas que passam ainda em bairros que tem casa, que passam vendendo nas portas. Então, o amigo dela sabia, já estava com uma mudança marcada, e passou uma pessoa dessas. E ele fez uma compra enorme, sabendo que ia mudar. Fez a compra, se mudou, e claro, não pagou. O que é isso? Caráter e forma de proceder. E aí, essa pessoa, depois lamentando que nada dele dava certo, que as pessoas não confiavam nele, que tudo dava errado, que não sei o quê. Então, não parou ainda para observar que tudo que nós fazemos vai refletir em nós. O reflexo volta. E em algum momento nós vamos ter que pagar esse débito que nós deixamos. Né? Então, são esses reflexos
daquilo que nós fazemos por causa do nosso caráter, da nossa forma de proceder. E aí vem, quantos são vítimas da sua imprevidência, seu orgulho e sua ambição? Quantas situações nós conhecemos que nós poderíamos enumerar que são fruto desse orgulho e dessa ambição? E Kardec continua, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, de mau proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Muitos de nós desistimos nas primeiras dificuldades. Eu estou com um projeto, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e de repente eu começo a me defrontar com as dificuldades que são naturais, das lutas, e aí eu desisto. Eu não persevero. No limitar dos desejos, nós muitas das vezes queremos mais, nós já temos o suficiente, mas eu quero mais, eu quero avançar, eu quero tirar do meu vizinho, porque eu quero aquilo que ele tem, eu quero mais. E aí vai. Quantas uniões desgraçadas como resultado de cálculo e interesse ou vaidade? E essas uniões, não só, eu creio que Kardec não está se referindo só às uniões conjugais, mas também às uniões de negócios, de interesse, pessoas que se juntam para conseguir algo, e aí não dá certo. Quantas doenças e enfermidades são decorrentes da intemperança e dos excessos de todo gênero? Hoje a ciência está aí demonstrando. Quantas doenças são provocadas pela nossa forma de olhar a vida, de olhar o mundo, de olhar nós mesmos. E quantos excessos nós praticamos. No livro Vida Feliz, um livrinho pequenininho de Joana, tem um capítulo que ela fala que é interessante, que ela diz que no mundo, muito mais pessoas morrem por excesso de comida do que pela falta dela. Porque para nós, para mim, particularmente, eu sempre imaginei que as pessoas morriam muito mais da falta da comida. E ela diz que não, que é pelo excesso da comida. E aí a gente vai pensar, quantas doenças são decorrentes do excesso da comida, da bebida, é do excesso e não da falta. E aí Emmanuel, nesse livro Palavras de Emmanuel, que é um livro muito interessante, porque os organizadores pensaram de vários livros dele, livros de página, pensaram sentenças que consideraram importante e fizeram esse Palavras de Emmanuel. Então eu retirei algumas frases, algumas sentenças para nós analisarmos dentro desse enfoque do homem de natureza animal e natureza espiritual. Saber não é tudo, é necessário fazer, e para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Então, nós precisamos saber, sim, mas é necessário fazer. E a calma e a serenidade tem que estar junto. Porque se eu não tiver a calma e a serenidade, eu não vou conseguir primeiro trabalhar nesse sistema de cooperação. E nós sabemos que tudo na natureza trabalha nessa dimensão de solidariedade, de cooperação, e nós precisamos da calma e da serenidade.
O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberá a justa recompensa, mas um sorriso é uma bênção para a eternidade. Então, essa colocação de Emmanuel nos faz refletir com relação a essa questão da ajuda, da caridade, da esmola. É muito fácil nós abrirmos a bolsa e dar uma quantia, um valor a quem está necessitando. Mas será que essa quantia vai acompanhada de um olhar, de um sorriso? Será que hoje eu não tenho nenhum dinheiro para doar, mas eu tenho um sorriso, eu tenho uma palavra, eu posso dirigir. Então, esse sorriso que você compartilhou com alguém, às vezes a pessoa não está precisando daquele valor naquele momento, mas ele precisa se perceber humano, igual. Eu fui visto, eu não estou invisível. E a pessoa ali, com aquele sorriso, devolve também um sorriso. Teve uma vez, eu estava numa carona com o Marco, lá perto que ele me levando para casa, e tinha um rapaz, ele sempre fica ali pedindo dinheiro. E aí, de noite, o carro fez o filme, ninguém está vendo que está lá dentro, né? Mas a gente vê que está lá fora. Aí o rapaz estava pedindo, mas não pediu para ele, pediu para o carro do lado. E ele abriu o vidro e deu, acho que R$2. E o rapaz teve uma surpresa que Marco olhou para ele, deu um sorriso e ele deu o dinheiro. Ele primeiro foi tomado de surpresa, porque ele não tinha pedido, o carro estava fechado, o carro abre. E aí aquele sorriso, ele deu um sorriso que parecia que era uma nota de R$200, era só 2. Então, é só para a gente refletir na importância, às vezes, muito maior do que o dinheiro, é nós prestarmos atenção naquela criatura. Para ele se perceber, eu sou visível. As pessoas estão me vendo. E aí, Emmanuel continua. Hoje, como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavra, de nossas tempestades de opinião, do fanatismo sectário e do exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. Muito interessante, né? Jesus não precisa disso. Não precisa da gente ficar discutindo religião, guerreando, nem muito pouco, muito menos essas obras magníficas. Mas casca sedutora e miolo enfermiço. Ou nós podemos também nos colocar aqui. Eu posso estar aqui falando para vocês, e o que eu estou fazendo? É só a casca. O miolo é enfermiço. Então, é o momento de nós pararmos, refletir. Será que eu não estou também numa desses conceitos que Emmanuel nos coloca? E ele continua. Só uma lei existe e sobreviverá ao escombro da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai, desde o princípio da criação. Então, a lei máxima é a lei do amor. Todas as demais são derivadas da lei do amor. Ela é a lei que rege todo o universo. Todas as demais é derivada da lei do amor. Usa cada hora o gesto espontâneo para a eternidade, imperceptível, e os teus singelos depósitos, aparentemente insignificantes, capitalizarão em teu benefício um tesouro de glórias do céu. Então, todos nós sabemos que nós temos uma conta bancária lá
os céus. Tudo que nós fazemos de crédito, coisa boa, é creditado nesse banco. E tudo que nós fazemos de negativo é débito, mas está lá, contabilizado. Então, as pequenas coisas, às vezes a gente fica pensando, mas eu não posso fazer grande coisa. Eu queria tanto trabalhar na Casa Maria Magdala, mas eu não tenho tempo, eu ainda estou nativa, eu preciso. Mas será que uma coisa pequena eu não posso fazer? Não precisa ser para cá, para outros lugares. Coisas mínimas. Como, por exemplo, estou andando na rua, tem uma casca de banana, abaixo, tiro do local, porque eu vi, mas quem vem atrás de mim pode não ver, e pode escorregar e cair. Então eu pego e coloco. Isso é um gesto, né, pequeno, mas espontâneo de fraternidade. Qualquer gesto que nós façamos em favor de nós mesmos, porque somos nós que vamos ter o crédito, que resulta em benefício do outro também, é depositado. O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Então, nós temos a doutrina dos Espíritos. O Senhor Jesus, como Ele conhece a todos nós, e sabia do futuro, do nosso futuro, Ele, quando Ele está lá nas últimas convivências com os apóstolos, Ele diz que Ele ia, mas que ia pedir ao Pai que enviasse um outro Consolador, que relembrasse o que Ele havia dito para nós e ensinar outras coisas que Ele não pode ensinar, porque nós não tínhamos condições de entender. Então, nós sabemos que a doutrina dos Espíritos é esse Consolador, e vem nos libertar, que apesar de já termos convivido com o Cristo, eu creio que todos nós, à época, éramos reencarnados, ou no mundo espiritual. Todo o mundo espiritual e o mundo material tomou conhecimento da vinda de Jesus. Não foi só quem estava encarnado convivendo lá na Palestina, mas todos nós, de alguma forma, tomamos conhecimento. E não demos importância. Então ele pede ao Pai para mandar um outro Consolador para vir nos libertar. Porque nós ainda estávamos presos naqueles primeiros patamares da escada que nós mostramos. Então, para a gente se libertar. E aí o homem também, Emmanuel, o homem não pode nutrir pretensão de retificar o mundo, ou seus semelhantes de um dia para outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Então, às vezes também nós ficamos muito aflitos, porque o mundo está passando por muitas dores e muito sofrimento. Quem hoje não está sofrendo, lá no fundo, a questão do Haiti, do Afeganistão, e tantas outras notícias que nós sabemos, sofremos. Mas nós podemos modificar o mundo? Não podemos. Mas nós podemos ter uma participação pequena através das nossas orações. Então nós não temos que nos afligir. Nós temos que dar a nossa parcela de colaboração. Como que nós vamos fazer isso? Nos melhorando. Vivendo um ser espiritual. E vendo os nossos irmãos como seres espirituais. Muitos ainda, muito voltados para a natureza animal. Nós vimos
já com essa natureza espiritual. E temos o dever de orar por tudo, buscando nos educar, buscando essa iluminação. E nós temos todos esses recursos que vão nos ajudar nesse processo. E aí, Emmanuel também nos diz: o caminho humano oferece diariamente variados motivos de ação enérgica. Entretanto, é sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Aqui é o punho e aqui é uma mão. Quer dizer, não tem ali nenhum sentimento, nenhum pensamento, nenhum raciocínio. É violência. Natureza do animal. E aí, quando ele fala da ação enérgica, nós vamos lembrar de Jesus. Jesus era colérico? Não. Era o exemplo da mansuetude, mas a sua fala tinha a energia, e não agora. Ele chegou na plenitude do desenvolvimento da sublimação das emoções. E nós ainda utilizamos a emoção muito voltada para a nossa natureza animal. E aqui nós podemos perceber, como exemplo de Jesus, aonde ele chegava, não precisava falar. Só a presença dele representava a seriedade, a energia, não é isso? E no livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier e Emmanuel, capítulo 4.2, o Só Senhor, intitulado O Só Senhor, Emmanuel nos diz que o Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto a nossa luz do primeiro dia, evolutivo, e adquiriu-nos para a redenção com o sacrifício do seu amor. Então, o Senhor Jesus, o Cristo, é a nossa linha central de cogitação. É o primeiro, é o centro. E é essa linha que nós vamos buscar, o modelo, o guia. Ele tem direitos inalienáveis. Esse direito ninguém pode destruir. É inalienável, é eterno. Ele nos recebeu desde o primeiro dia da nossa criação. Deus nos colocou, escolheu ele para ser o nosso tutor, o nosso benfeitor maior. Cuide desses filhos. Vamos entregue para ele. Ele tem esse direito. Assim, a Casa Maria de Magdala, quando as crianças vêm para cá, ela fica guardando aquela criança até o dia que a vara coloca para adoção, a criança é adotada ou não. Enquanto não, nós somos guardiães dessa criança. Então, esse direito não é inalienável. É um direito temporário. Agora, Jesus não. Jesus é inalienável. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador diz assim: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles
os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Então, o Espírito de verdade, que é uma falange, né, de Espírito, que é coordenada pelo nosso Mestre Jesus, e aqui a gente não tem dúvida que é ele que está falando, venho instruir e consolar os pobres deserdados. E aí nos mostra que vamos chorar? Vamos. Porque as dores nós vamos sentir. Os sofrimentos fazem parte ainda desse processo evolutivo nosso. Porque nós precisamos desses aguilhões de vez em quando para nos impulsionar, para sair daquele patamar, daquele estágio e passar para o estágio seguinte. Mas nós nunca estamos sozinhos. Sempre haverá um anjo junto de nós, nos consolando, confortando, nos orientando. E aí, mesmo nessas cidades, onde predomina o mal, onde espíritos se reúnem por afinidade do mal, tem os anjos que estão lá, procurando as brechas para penetrar no coração daqueles que já estão cansados de fazer o mal, que já estão cansados de estar parados naquela mesmice, acomodados, porque tudo cansa. Então, esses anjos estão lá, trabalhando, procurando ajudar. E nós, todos nós aqui, nos nossos momentos de dores, nós vamos ter esse amigo espiritual que vem, em nome de Jesus, trazer o bálsamo para nos consolar e confortar. E aí, essa imagem final, que nós sempre dizemos, nós não somos mais essa criança. Nós somos, no mínimo, adolescente. Ou já caminhando para maturidade, não é isso? Mas se nós formos comparar as nossas qualidades, as nossas virtudes, ainda, muitas ainda em germe, outras já em pleno desenvolvimento, algumas já são plantinhas, já grandinhas, já querendo florescer. Cada um de nós tem os seus germes, né, em estágios diferentes de evolução. Mas mesmo esses que estão mais avançados, comparando com Jesus, que tem todas em plenitude, eu creio que nós ainda somos essas crianças. Nessa busca para desenvolver essas nossas virtudes, desenvolver esse nosso lado espiritual, essa natureza espiritual, que é uma luta constante. E como nós estivemos tanto tempo ligados a essa natureza animal nossa, é uma luta constante. A luta é entre o ser espiritual e esse ser animal que habita em nós. Então, nós temos que estar muito atentos. Qual é hoje, no meu dia, o ser que vai preponderar? É a minha natureza animal respondendo, atacando, ou é a minha natureza espiritual procurando calma, serenidade, agir usando o raciocínio, buscando sabedoria para equacionar as dificuldades que nós com certeza vamos ainda vivenciar. Então essa era a mensagem que nós tínhamos para hoje. Agradeço a todos a paciência, porque todos nós ainda estamos em muitas lutas, né? Mas como o Senhor Jesus
nos afirma, temos sempre os nossos amigos no nosso lado. E se nós ouvirmos, a gente vai conseguir as vitórias necessárias. Bom dia a todos. Obrigada.